Boa noite, irmãos de Jabaraí, todos que estão nos acompanhando nessa noite, dando sequência à conferência Jesus Transforma a Minha Família. Sou o pastor Davi Hoffman, pastor da Primeira Igreja Batista em Alto Laje, e é uma honra poder estar com os irmãos e poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos nessa noite. Hoje o nosso texto está em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38, e nos fala de uma família muito querida de Jesus, uma família muito especial para Jesus, que era a família de Marta, Maria e Lázaro. Eu vou ler o texto, você acompanha aí comigo. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa te é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Esta é uma família muito especial no coração de Jesus. Nós vemos que por algumas vezes, alguns momentos, Jesus se encontra com essa família e a obra que Deus realiza na vida dessa família é tremenda, né? Porque além dessa experiência com Jesus, de ouvir a Jesus, de seguir a Jesus, lá em João capítulo 11 nós vamos ver que Jesus ressuscita o seu irmão Lázaro. Portanto, era um amor muito grande, um carinho muito grande que Jesus tinha por essa família. E eu queria destacar algumas coisas aqui nesse texto para a nossa reflexão nessa noite. Primeiro, o fato de aquelas duas irmãs receberem Jesus em sua casa. Percebe que não há ali a presença de pai e mãe. Era uma família de 3 irmãos que moravam juntos, né? E que provavelmente se sustentavam do trabalho de Lázaro, talvez das irmãs, mas provavelmente de Lázaro. E uma família como muitas hoje. Nem todas as famílias hoje nós temos o pai, mãe e os filhos. Muitas mães criam seus filhos sozinhos, sozinhas. Muitos pais hoje criam filhos sozinhos, né? E várias realidades que nós temos hoje em relação a isso. Mas o importante aqui é que essa família, mesmo nesse contexto diferenciado de 3 irmãos morando juntos, ela entendeu a importância de abrir o seu lar para Jesus. Não somente o seu lar, mas abrir o seu coração para Jesus. Nos chama a atenção de que Jesus, passando por aquela cidade, Marta o convidou para estar em sua casa. Hoje estamos vivendo um contexto em que muitos de nós estamos refletindo sobre a nossa vida cristã. Muitos de nós estamos refletindo sobre a nossa espiritualidade. Durante alguns anos, talvez algumas décadas até, nós brasileiros fomos cada dia mais nos acostumando com a prosperidade, com as coisas boas que estavam acontecendo no nosso país. E é uma realidade que muitas pessoas, com o passar do tempo, foram se afastando de Deus, foram se afastando do Evangelho de Jesus Cristo. Muitas pessoas passaram a não se importar mais com Deus na sua vida, né? E muitas vezes nós vimos pensamentos secularistas, né, de que será que Deus existe? Para que Deus? Precisamos de Deus? E esse momento de crise que estamos vivendo, da pandemia, ele nos traz essa reflexão do quanto nós deixamos de estar com Deus. O quanto que Deus deixou de fazer parte da nossa casa, da nossa família. Tem uma referência que eu gosto muito, que quando eu era criança, às vezes eu ia em algumas casas e ali havia aqueles quadros, sabe aqueles quadros antigos da ceia, o Mar Vermelho, a Arca de Noé.
E eu era criança e eu achava fantástico aqueles quadros. E eu achava muito interessante que naquela casa havia uma referência de Deus naquela casa. Havia uma referência da Bíblia, algo que refletia a presença de Deus naquela casa. Hoje, já adulto, eu sei que ali estavam famílias evangélicas e que realmente exemplificavam, expunham a sua fé, a presença do Senhor naquele lar por meio daquelas artes, daqueles quadros que colocavam na parede. O culto doméstico, tantas outras práticas no nosso lar que muitas vezes deixamos de seguir, deixamos de adotar em nossa família a leitura da Bíblia, o nosso devocional diário. Certa feita, a filha do Billy Graham esteve numa entrevista, logo após aquele acidente de 11 de setembro, e perguntaram para ela: mas se o nosso país, os Estados Unidos, é um país considerado evangélico, protestante, como que Deus permitiu que tudo isso acontecesse conosco? E a resposta dela foi muito interessante e ela disse assim: nós, há muitos anos, temos convidado Deus a sair das nossas empresas. Temos convidado Deus a sair das nossas casas. Temos convidado Deus a sair das nossas escolas. E hoje nós queremos que Ele nos proteja? Essa é uma reflexão para nós. O quanto nós, como família, fomos esquecendo da referência da presença de Deus no nosso lar. Então essa família que convida Jesus para estar em sua casa é uma boa reflexão para nós nessa noite. De nós pensarmos qual a referência que a nossa família tem de Deus. Qual ensinamento os nossos filhos recebem de nós, pais, da parte de Deus. Qual a referência da Bíblia, da palavra de Deus na presença do nosso lar. Então nós vemos aqui uma família que abriu não somente a sua casa, mas o seu coração para estar com Jesus. Outra coisa que eu gostaria de destacar é a importância do serviço. Muitos criticam Marta por ela estar ocupada. Já ouvi diversos sermões criticando Marta porque Maria estava aos pés de Jesus e Marta estava ocupada. Mas pense bem, se você recebesse alguém muito importante na sua casa, se você recebesse o prefeito, o presidente, um governador na sua casa, o que você faria? Você não ia se preocupar em oferecer um café, em oferecer um bolo, em fazer algo para agradar aquela visita ilustre? Eu não acho que Marta estava fazendo nada de errado em querer servir a Jesus. Assim como Maria também estava certa ao sentar aos pés de Jesus. E aqui eu entendo esse chamamento de Jesus de Marta não como uma brigueiro, como uma bronca, mas como um chamamento de carinho. Marta, deixa aí essas tarefas que você está fazendo. Vem aqui sentar aos meus pés. Maria escolheu a melhor parte. E isso nos faz refletir sobre o nosso desejo de servir a Deus. Outra coisa que nós precisamos refletir nesse tempo: quão difícil nós encontrarmos voluntários para servir a Deus. Quão difícil estava sendo encontrar liderança para assumir os ministérios na igreja. Né? O secularismo, nosso ativismo, nossa correria nos afastou de servir a Deus. Quantos de nós vamos nos lembrar de como a gente passava horas na casa de Deus, ensaiando, preparando uma programação, dedicando no estudo da palavra. E hoje parece que nós nos distanciamos disso, do servir a Deus em nossa casa, servir a Deus em nossa família. E aqui nós vemos duas irmãs preocupadas, cada uma do seu jeito. Cada um tem sua personalidade, não é? Cada um entende servir a Jesus de uma forma. Alguns de forma mais discreta na oração, numa outra atividade. Outros de forma mais aparente, mais ativa. Cada um tem o seu jeito. Mas vemos aqui duas irmãs com o desejo de servir a Cristo. Esse é o tempo para nós olharmos para dentro da nossa casa,
nós, principalmente adultos, pais, como tem sido o meu serviço a Cristo? Se os seus filhos, se os meus filhos seguirem os meus passos, eles acabarão na presença do Senhor. Quando eles olham para a minha vida, eles encontram em mim a alegria de servir a Deus. Eles encontram em mim o prazer de estar na casa de Deus. Ou tudo que eles ouvem de mim é reclamação, é murmuração, é ocupado demais para servir a Deus, prioridades outras que não a presença de Deus, que não servir a Deus. Essa família nos deixa um grande exemplo, um grande desejo de estar na presença de Jesus e de servir a Jesus. Irmãos, Deus deseja transformar as nossas famílias, mas isso começa por meio de nós. Começa a partir da nossa consagração, cada um de nós. Eu me converti aos 17 anos, um adolescente ainda, e era o único crente na minha casa, era o único crente na minha família. E eu louvo a Deus porque desde então passei a servir a Deus com muito amor e dedicação. E hoje quase todos os meus irmãos estão na presença do Senhor Jesus. Então nós precisamos pensar nisso. Mesmo que você seja um adolescente, mesmo que você seja uma criança, um pai, uma mãe, as pessoas estão olhando para nós. As pessoas estão olhando para como nós servimos a Deus. Muito mais do que nós falamos, as pessoas estão olhando para a nossa vida, para o nosso caráter, o que nós falamos da igreja, o que nós falamos do pastor. As pessoas estão atentas à nossa vida. Agora, quando elas olham para nós e veem amor a Cristo, amor pela palavra de Deus, amor pelo serviço cristão, quando os nossos filhos veem em nós esse amor por Cristo, essa paixão por Cristo, nós então vamos ganhá-los, nós vamos conquistá-los para Cristo, não pelas palavras que falamos, mas pelo nosso exemplo, pelo contágio, por contagiá-los com o amor que nós temos por Cristo. Por isso, quando vamos à igreja, devemos perguntar, não o que vou receber, o que vou ser abençoado, mas eu devo perguntar, Senhor, o que o Senhor deseja da minha vida para servir o Senhor? Assim como Maria, Senhor, eu estou aqui aos seus pés, quero conhecer mais o Senhor. Senhor, estou aqui diante de Ti, eu quero Te servir com alegria. Portanto, Deus quer transformar as nossas famílias, Deus quer transformar a sua família. Mas essa transformação começa em cada um de nós. Coloque a sua vida nesse instante diante de Deus. Reveja o seu compromisso com Deus. Reveja o seu relacionamento de intimidade com Deus. E faça o compromisso de consagrar a sua vida, de ser um instrumento de Deus dentro da sua casa, de orar pela sua família, de ler a palavra dentro da sua casa, de ter a referência de Deus dentro da sua casa. Eu tenho certeza que você verá uma grande transformação na sua vida e na sua família, a começar pela sua vida. Que Deus abençoe sua vida e a sua família. Estamos aqui orando por vocês e por todas as famílias, em nome de Jesus. Amém.